galera do Pode Entrar, a gente voltando com mais um programa, nessa pegada mais leve. Vocês viram no último programa com a Darlene que a gente falou um pouco, é ótimo, a pessoa é gaga, né? A gente falou um pouco sobre a terapia ayurvédica e hoje eu trouxe a Adriana Camargo, professora de yoga, coordenadora do Núcleo Chantichala, professora no SESC e mais 1000 lugares aí pelo mundo. Não, pelo mundo não. Pelo mundo não, ainda tá só aqui em Santos mesmo, para falar um pouquinho com a gente sobre yoga, que é um tema mais amplo do que você em casa possa imaginar. Primeiro, Dri, seja bem-vinda. Obrigada por me convidar. Obrigada. Namastê. Dri, pra gente começar, como é que a yoga surgiu na tua vida? Eu tenho ainda, né, uma amiga minha, perdi um pouco de contato com ela ao longo dos anos e um belo dia, a gente sempre conversava bastante, eu fui bancária durante 14 anos da minha vida. Enquanto eu era bancária eu fiz a faculdade de Educação Física, sempre gostei dessa área de corpo e eu trocava várias conversas com ela trabalhava comigo no banco e a gente sempre, a gente costuma falar que quem faz yoga sempre para em algum momento e há aqueles questionamentos, né, de onde eu vim, para onde eu vou e qual é o meu papel, a minha significância nesse mundo louco aí que a gente tava conversando agora há pouco. E eu trocava muita ideia com ela e não sei porquê, e nisso eu fui mandada embora do banco, aquelas coisas de mudança de banco e tal. O que pra mim foi, graças a Deus, porque eu falei, bom, enfim, trabalhei muitos anos, já deu, agora eu vou fazer o que de fato eu realmente gostava, que era a área da educação física, e fui migrando pra lá. Na educação física, nesse meu retorno pra educação física, calhou que eu peguei um gosto bastante grande por essa questão da reeducação postural, do alongamento, e eu sempre curti muito essa linha. No meio dessa conversa toda, essa minha amiga um dia entra em contato comigo e falou assim, olha, eu vi num folder lá da Unisanta, pode falar? Pode, aqui a gente fala tudo. Então, da Unisanta, vai começar uma extensão lá em yoga. Eu dei uma olhada lá no prospecto, eu achei a tua cara. Eu acho que do nada ela me mandou mensagem. Essas coisas acontecem meio que do nada, né? Falei, tá bom, né, vou lá olhar. Fui lá, era uma senhora que dava aula de yoga lá, não tinha quase postura nenhuma de yoga, e eu super do fitness, né, super da educação física, não tinha nada de postura, era mais blá, pouquíssimas coisas se faziam, mas eu apaixonei pela mulher. Eu falei, nossa, tem mais gente que se pergunta de onde eu vim, pra onde eu vou, e né, tem mais pessoas que perguntam isso, né. Falei, caramba, era isso mesmo, eram esses os questionamentos que eu tinha, né? Enquanto no banco, ok, né, as pessoas que gostam de trabalhar no banco, mas no banco eu me questionava sobre qual era a minha significância, assim, qual era o meu papel, o que de importante eu fazia pelos outros naquele momento. Então isso me incomodava. Então na hora que me mandaram embora eu falei, né, agora vai. Tirou um peso das costas. Tirou um peso. Né? E aí quando eu fui conversar com essa senhora, né, que eu fui ter aula com ela, aí foi que se abriu pra mim. Dali eu arranjei uma artrose de 1º grau nos 2 joelhos, que continua sendo de 1º grau, graças ao yoga. E aí o médico na época falou assim, olha, você vai ter que alongar pelo resto da sua vida. Eu falei, então tá bom, vamos fazer yoga. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Então acabou que assim, entrei meio pelos dois. Porque o meu professor de formação, Marcos Roger, ele dizia que a gente entrava ou pelo amor ou pela dor. Os caminhos eram sempre esses, não só para o yoga, mas para muitas coisas na vida. No caso do yoga entrou pelos dois, assim, tanto pelo amor, porque eu me apaixonei por aquela filosofia que a gente estava até conversando, e pela dor, porque eu precisava de uma atividade que alongasse, para eu conseguir manter a funcionalidade dos meus joelhos. E graças a Deus eu mantenho até hoje. Tô sentindo uma semelhança nessa busca pela yoga, não sei porquê. E assim você surgiu na yoga. E assim eu surgi no yoga. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. A minha trajetória é um pouquinho diferente de alguns, né? Eu sempre fui meio atirada. Tem um professor amigo meu que fala que eu adoro fazer um duplo cego randômico. Eu vou.
entendeu? Eu testo, vamos ver se dá certo, eu me meto e vou. Eu fazia yoga, aí eu fui fazer yoga com uma outra professora, que aí era uma parte mais física, que me supria esse lado físico, mas continuei estudando por fora, né? Fazendo meus estudos por fora. Eu não tinha formação em yoga, eu era uma educadora física. Surgiu uma vaga numa academia aqui em Santos. Era uma professora agora já falecida, ela queria largar a turma, ela precisava se afastar da turma, e ela foi lá procurar minha professora na época. E aí essa professora se virou pra mim, essa outra professora, a professora Simone Merck, se virou pra mim e falou assim, olha, vai você sabe, né, você se vira, mas como, né, eu não tenho informação, não tenho nada, não, pega aqui esse livro. Aí me deu um livro da professora Nilda Fernandes, deu o livro da professora Nilda Fernandes na minha mão, Yoga Terapia, dá uma lida aqui e monta a tua aula. Aí fui lá, montei minha aula, apresentei para outra professora, ela olhou, tá ótimo. Aí comecei a dar aula, assim, conforme eu comecei a dar aula de yoga, eu fiz a formação de yoga em paralelo. Nisso o Sesc já me chamou para trabalhar também. E nunca mais parou. E nunca mais eu parei. Mas essa assim, a minha trajetória já são quantos de yoga... anos dando... São 15 anos. São 15 anos nessa história. Mas o meu foi de uma vez só. Então assim, é o ideal, eu trabalho com formação de professores, né? É o ideal que você... Porque você está lidando com seres humanos e eu tinha uma base boa da educação física por trás. E eu sempre fui, assim, sempre gostei muito de estudar, então eu sempre li muito, eu sempre fui muito atrás. E colei em pessoas, assim, eu ia conversando com todo mundo que pudesse me dar uma luz para eu montar as aulas. Então eu fui me virando. Mas a minha trajetória enquanto professora de yoga é aquela coisa de, não, primeiro eu me formo. É meio complicado eu falar isso, porque senão todo mundo vai achar que pode fazer qualquer coisa, pega um livro, sai andando e já sai dando aula. E na realidade é o que a gente vê bastante no mercado, inclusive posso dizer nessa questão, porque yoga entrou em moda, né? Uma coisa tipo, você vê a blogueirinha fazendo, você vê o youtuber fazendo e vai todo mundo pra yoga achando que pode parar daquele jeito e todo mundo pode fazer aquilo, e não pode, não dá, né? O yoga como diz o Hermógenes, o yoga tá aí pra todos, mas nem todos estão pro yoga. Tem coisa que às vezes eu falo, principalmente no que diz respeito à postura, né, no que tange a corpo. Tem postura que deixa pra próxima vida, nessa não vai rolar. Deixa pra próxima, né? Então, é assim, você lida com eu lido muito com adultos, né, adultos e jovens adultos e idosos, principalmente idosos. Idoso chega pra mim, né, 70, 80, hoje eu fiz uma gravação lá no Sesc com umas alunas minhas, eu tenho uma de 81. Que faz um Surya Namaskar perfeito, uma saudação ao sol. Lindinha. E saudação é complicado, mesmo para um jovem adulto. Para que eu vou botar essa senhora de cabeça para baixo? Entendeu? Se ela chegar para mim, não tem necessidade. Então tem algumas coisas. Então assim, mas isso, você tem que ter um conhecimento prévio para não colocar a pessoa naquela situação, simplesmente porque ela não tem noção daquilo. Ela pode se virar para mim e às vezes, e aí você, até um jovem, porque hoje em dia a gente tem umas alterações bem significativas de cervical por conta do tablet, do celular. A gente já tem umas alterações bem significativas, super. Principalmente, né, na C7, né, na vértebra cervical, na sétima cervical. E aí essa pessoa, como diz uma, né, professora que trabalha comigo, a Carla Constantinov, a pessoa mal se coloca, a Carla. Beijo, cara. A Carla Constantinov eu acho ótima, e eu tive várias discussões com ela. Nossa, ela tá me isso. cobrando pra fazer uma aula dela desde que ela começou no núcleo e eu ainda. E ela vai ver isso aí, ela mas vai. Eu vou. E várias discussões eu sempre tive com ela, e ela falava assim: a pessoa mal se coloca de pé, sobre os dois pés, pra que ela vai plantar bananeira? É verdade. E aí eu, não. Aí você começa a olhar falando: ela tem razão, é verdade. Então tem coisas que não vai rolar. Aí eu vou pegar um gancho no que você falou aí nesse meio tempo, que você conheceu essa senhora, professora de yoga, e você, por vir da educação física, a gente tem esse apelo do corpo, o movimento, a mídia impõe uma questão muito até com relação à estética, e muitos que procuram a yoga chegam lá. Gente, porque eu vou contar, eu tô fazendo um curso de yoga, eu já falei isso no outro programa, e é uma coisa
fora de sério. Eu faço curso, por sinal, no Núcleo Shanshala, que a Adri é coordenadora. E se você acha que você vai lá num curso ou numa escola de yoga simplesmente pela prática, meu amor, larga a almofada, larga tudo e sai correndo, porque é um negócio que vai muito além, né, Adri? Ele é um divã no tapetinho. O tapetinho é o nosso divã. Eu acho assim, se você vai só pela postura em si, fica muito vazio. E eu gosto muito, eu acredito muito nisso, e é isso que permeia o curso, é isso que permeia a escola, e é assim que a escola acabou surgindo, né? No início, como eu falei, a Carla trabalha comigo desde o começo, e a gente sempre tentou explicar o porquê de você estar fazendo aquela posição, o que ela que benefício ela te traria, ou ela te traz, não só do ponto de vista físico. Agora, depois de um tempo, eu coloco inclusive algumas questões de reflexões do lado da psicologia, mesmo não que eu seja uma psicóloga, mas assim, reflexões para você pensar na sua vida, entendeu? Então, enquanto você está fazendo essa posição, o que você consegue fazer desse lado e você não consegue fazer do outro lado, né? E tem muitas reflexões do yoga que são muito bacanas. Uma que eu acho bem legal são, dentro daqueles, né, o yoga lista aqueles 5 sofrimentos humanos, né? E dentro dos 5 movimentos... É como se fosse, tipo, quase meio que 7 pecados capitais. Mas aí os porquês que a humanidade sofre. Então o yoga lista esses sofrimentos aí, tá bom? O primeiro deles é a ignorância da nossa real essência. Então a gente sofre porque a gente não sabe de onde veio, para onde vai e qual é o nosso papel. Então é isso que em primeiro momento a gente busca. O fim dessa ignorância. Uma aversão a tudo aquilo que me causa desconforto e uma busca por aquilo que é prazeroso, né? Um senso de diferenciação do mundo, eu sou eu e o mundo é o mundo, então uma não conexão com o mundo, assim, perceber que as suas ações impactam à sua volta, né? E em última instância, bom e velho, medo da morte. Né? De novo, não, porque eu não sei de onde eu vim e nem sei o que vai acontecer comigo quando daqui eu me for. Isso me causa um grande desconforto, e esse medo acaba pautando muitas das minhas ações, né? Então, tirando esse lado mais pesado, do medo da morte, né, a gente conversou sobre isso, inclusive, no comecinho, mas vamos pensar, eu gosto muito de coisas práticas, vamos pensar numa aula onde você vai colocar para o seu aluno as coisas que ele gosta de fazer, o apego àquilo que é prazeroso e a aversão àquilo que ele não gosta de fazer. E é natural essa busca humana. Então, a reflexão que às vezes eu trago para as aulas, por exemplo, tem postura que eu gosto muito de fazer, mas tem posturas que eu preciso fazer, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito flexível, não, nada é regra. Por isso que eu falei que a minha trajetória foi de uma maneira, não é um exemplo a ser seguido no sentido de que é assim que tem que ser, então pode ser assim. Não, não é assim, aconteceu pra mim, mas é legal que você siga o procedimento. Mas eu não gosto de nada engessado, cada história é uma história. Mas não é uma regra, voltando, né? As pessoas muito flexíveis, normalmente, não é regra, elas são menos fortes. Elas não gostam muito de asanas de força, de fazer força. E as muito fortes, por outro lado, não gostam de flexibilidade. Asanas, pra você que tá em casa não sabe, são as posturas. As posturas. Que eu já ri um monte com a Adriana quando eu entrei nesse curso. Parece esse negócio de asanas, rosanas, não sei quem são, por favor, me apresente. Asanas, posturas. Então, quem é muito flexível não gosta de postura de força. Quem tem muita força não gosta de fazer flexibilidade. Porque geralmente não é tão flexível. Né? E aí você já começa a lidar com algumas questões, inclusive do seu posicionamento no mundo. Então, alguém que é muito flexível, normalmente é alguém que não se sustenta muito bem no mundo, né? Eu sou muito pra lá e pra cá, eu sou muito flexível, mas a hora que eu tenho que me posicionar, eu tenho uma certa dificuldade de me posicionar. Aí você tá em casa pensando, olha, não é que faz sentido? Uma coisa meio joga pra lá, joga pra cá, mas às vezes eu preciso fazer isso, e eu não faço isso. Não tenho força pra fazer isso.
E por outro lado, aquele que está muito rígido, né, na hora que precisa flexibilizar, ele quebra. Então, às vezes, uma das falas que eu tenho para os alunos é nem tão pouco tônico, né? Pouco que você não se sustente, mas também nem tão rígido que você encontra um se meio quebre. termo, um equilíbrio. É um equilíbrio. Então isso e aí você vai. Aí quando você fala isso pro aluno, o aluno já fala, pô, peraí, então eu tenho dificuldade nisso. Você tá entendendo? Então, essa informação. Você puxa o teu aluno para uma reflexão, dentro de um asana, dentro da postura. Então não é simplesmente chegar lá, gente, faz tal postura. E também, também não deixar a pessoa 5.000 anos na posição e tu ficar no blá, né? Também tem o timing de porque na realidade, quem sou eu para querer julgar alguma coisa, mas as pessoas, eu que venho da área da academia, as pessoas procuram muito, que é o que a gente estava conversando antes de gravar, procuram muito por conta das práticas, das posições, para tonificar, para tornear, e buscam sempre pelas posições mais mirabolantes possíveis. Aquela que você põe aqui, que você vem aqui e você está fazendo e não sabe nem o porquê que você está fazendo, se realmente aquilo vai te trazer um benefício ou não. E dependendo do caso, pode até te prejudicar e não trazer benefício algum. Existe esse pessoal, eles buscam, assim, é o que eu tô falando, cabe ao professor, que é uma coisa que eu até comento muito com vocês, estudarem, para vocês durante as práticas colocarem uma significância, dar uma significância para aquela ação. Então muitas vezes você vai dar uma aula simples, mas cheia de significados e de repente até basta para aquela pessoa. Então ela vem no primeiro momento buscando aquela performance, pé na orelha, o ponta-cabeça, o planta-bananeira, e ela até chega lá, mas quando ela chega lá, tem um valor agregado àquela posição. Não é simplesmente plantar uma bananeira por plantar uma bananeira, fazer um apoio sobre as mãos por fazer um apoio sobre as mãos, entende? Tem uma consciência por trás daquilo ali. Né? Onde eu aciono, o que eu aciono? Tem uma meditação em ação. Né? Quais são os mecanismos do meu corpo? Qual é a dosagem de força? Usar inteligentemente os meus mecanismos. Né? Direcionamento de energia, o tal do pranayama. Né? Aqui a gente conhece como exercício respiratório. Né? Mas a gente sabe, estudando, que quando você toma uma maior consciência, né, o pranayama mesmo é você direcionar energia para pontos chaves, que você determina para onde vai. Inteligência corporal. Onde eu vou jogar as alavancas? Para onde eu vou levar aquilo? Onde é o meu foco? É na minha mão? No meu quadril? É no meu abdômen? Para onde eu vou? Né? Então, né, onde eu economizo energia? E aí vai inclusive na questão de você não gastar energia com aquela coisa que vira aquele mantra. Ela não me... Quando é que essa professora vai falar para eu voltar? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não aguento mais. Ai, tá doendo. Ai, isso. Aí você vira um mantra. Você gasta uma energia mental. O nosso maior gasto energético é com a mente. Então, peraí. Vamos zerar. E o que eu tenho que pensar aqui? Vamos esfriar a cabeça. Pra onde eu tenho que ir? Ela tá me pedindo pra eu ficar. Tá, beleza. Então pra onde eu vou? Então se eu enterrar a cabeça no ombro, eu vou ter um dispêndio maior de energia. Então eu vou relaxar o ombro. Se eu começar a prender a respiração, eu não tenho um aporte de energia. Porque eu tô prendendo a respiração. Então beleza. Então eu vou respirar. Se eu tensionar demais ali, eu tô gastando ali. Mas na realidade não é ali, eu tenho que gastar lá. Isso é meditação em ação. Não tem como. Não tem como. É incrível. Todo mundo fala que quando você entra na yoga, é meio que uma viagem sem volta. Tem gente que já virou pra mim e falou assim, Ciro, você vai ficar insuportável. Eu falei, nossa, mas será possível? Eu acho que nem tanto, mas realmente você passa a rever muita coisa, muitos conceitos, rever a tua atitude perante você e perante o entorno. Porque acho que mais do que a prática, a yoga acaba se tornando uma filosofia de vida, né? Sim, mas eu não acho que a gente tem que, assim... Eu não acho, eu também acho que eu não me tornei uma chata do yoga. Eu acho. Posso estar enganado. Será se você acha que ela se tornou a chata da yoga, ligue para... Ligue já. Mas assim, eu acho que não precisa disso. Eu acho que não é necessário. Eu acho que dá... Olha, vamos polemizar. Você acha que só fica muito chato quem perde, de repente, o equilíbrio? Porque
tudo é uma questão do equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Eu acho assim, eu falo para os meus alunos assim, o que eu penso, o que eu levo para mim na vida é assim, existe uma mítica de que o praticante de yoga tem que ser um aparvalhado, bobo. Isso eu li, porque aqui é assim, gente, a gente faz tudo ao vivo. A Leninha aqui, a Darlene postou o negócio, eu vou ler pra vocês aqui. Existe essa mítica. Porque aqui é um semi ao vivo isso, gente, a gente grava, é tudo muito moderno. Leu da Leninha, depois tem uma de uma aluna minha chamada Camila Miranda, eu vou achar aqui que ela escreveu também. Mandei até te amo, Camila, porque ela aplicou a Leninha postou, olha que as coincidências do mundo, né? Postou exatamente hoje, ó. A yoga não é para te tornar bonzinho e ter voz mansa. A yoga não é para aceitar tudo. Não há yoga sem revolução interna. Não há yoga sem questionamentos. Não há yoga sem mexer fundo nos relacionamentos. Às vezes, o yoga não te torna calmo, mas furioso. Porque ao despertar da consciência, às vezes o yoga traz assim, e da fúria desse caos vem a renovação. Mumukushu. Mumukushu. Eu tô Sanskrit vai me derrubar nesse curso ainda. Então, existe isso. Existe essa questão. E eu vou te falar que eu me cobrei muitos anos da minha vida. Com relação a isso? Com relação a isso. Porque já deu pra perceber que eu não sou uma pessoa muito... Não, a Adri, ela é ligada no 360. Entendeu? Inclusive, né? Um doce. Tem o lado negro. Quem não? Quem não? Assim, eu sempre me cobrei, porque eu sempre tive essa... né? Eu faço, eu vai, não sei o que. Mas isso que eu tô falando, é um direcionamento de energia. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuido dali, eu cuido daquilo lá. Obviamente, de vez em quando eu saio do centro, eu perco a calma, mas é muito legal, porque com o tempo você perde a calma, mas rapidamente você volta. E não é uma calma de um aparvalhamento, mas é uma calma de, peraí, o que nós vamos fazer? Tá, então, o que nós vamos fazer? Tá, legal, ouvimos todos, e agora? O que a gente faz? Tá, então vamos começar. Então a gente faz isso, entendeu? É isso que eu tô falando, é uma assertividade. Eu falo pros meus alunos, vocês não vão se tornar bobos, vocês vão se tornar assertivos. É diferente, entendeu? O que não significa que alguém vai passar por cima de você e você vai falar assim, namastê. Não rola. Não rola. Entendeu? Não vou falar outro CCST que tem volte meia posta, né? Mas, né? Não rola. Porque assim, se eu tiver que me posicionar, eu vou me posicionar. E ponto. Mas é muito engraçado, porque já teve algumas vezes que eu tive que me posicionar, isso é uma coisa que vem com o yoga, assim, com a constante auto-observação, que é um dos preceitos do yoga. Né? Inclusive essa semana eu dei aula sobre isso, que é o Swadhyaya, o autoestudo, o estudo de si mesmo. Então isso é um constante estudo. Já teve vezes em que eu me coloquei de uma maneira muito pontual, sabe assim, e não gritando, mas de uma maneira firme, olha, é isso e acabou, e vai ser assim, assado, não sei o que, tarará. E é muito engraçado, porque aquilo se coloca e recolhe. E você depois não fica remoendo, tipo, ai, por que eu fiz isso? Não, era isso que tinha que ser feito. E ponto. E é muito engraçado, porque a pessoa do outro lado, às vezes ela se liga e fala assim, pô, foi mal, realmente, desculpe, foi mal. Você tá entendendo? É muito engraçado, porque não tem um componente de raiva e de descontrole. Não, é uma coisa assim, você entra, fala, coloca e recolhe. Você vai e volta. E não fica depois remoendo. Eu já me parei pensando assim, caramba, né? Eu até falei, não, mas isso precisava ser dito dessa forma, desse jeito. E foi dito, e acabou. E não tem problema depois, tá entendendo? Não tem mimimi depois. É muito legal, porque quando você começa a aplicar a coisa... Não tem mimimi depois, não rola mimimi. Esses dias uma colega minha, eu gosto muito de pontuar no dia a dia, né? Então eu tenho um grupo de amigas, estavam todas as amigas reunidas no grupo, era um grupo do WhatsApp, esse é um grupo de WhatsApp de bobeiras, mas bobeiras do bem lá. E aí uma delas, a gente se reuniu para fazer o aniversário de uma colega. E no meio do processo lá, uma delas foi até um ensaio na Casa de Papel. Que eu vi. Na Casa de Papel. Sucesso. Isso porque eu sou cuti-cuti. Isso porque eu sou cuti. E aí foi na Casa de Papel. E aí uma delas não ia poder ensaiar. Ela tinha um outro compromisso. Então ela se vira e fala, gente, eu vou precisar sair. E
E ponto. E ela foi assim, gente, ó, não dá, eu vou precisar, eu vou sair do grupo, tá bom? Porque a gente tava conversando e ela sai. E aí começou um zum no grupo. Ai, será que foi alguma coisa que eu falei? Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela só saiu do grupo. Ela só saiu do grupo. Eu entrei em off com ela, falei assim, aconteceu isso, tá com algum problema com a gente? Não, só precisei sair porque eu não tô mais, não vai sair. Ah, porque elas estão tudo em cólica lá no grupo. E não sei o que lá. Aí quando eu voltei pro grupo, aí eu olhei pro grupo, mandei pro grupo e falei, gente, é isso, assado, cozido e frito. Aí elas brincam, né? Ai, Dri, gente, pelo amor de Deus, ninguém é criança. Vai Quem lá. tá uma mediadora da yoga no grupo de tudo que é WhatsApp, só acho. Não, mas vocês perceberam que o tema yoga é uma coisa que, se eu Vai ficar abrindo. com a Dri aqui, vai abrindo o leque de uma maneira enorme, mas é uma coisa muito ampla e que vai muito além de posturas, né? Então eu trouxe a Adri hoje aqui pra gente conversar um pouquinho e dar essa aguçada aí na tua curiosidade, de repente você ir estudar um pouco mais, entender um pouco mais do que a yoga realmente, propriamente dita. Uma coisa que eu achei bem legal, que me fez ficar questionando bastante, acho que na primeira aula, uma das leituras que você fez, que diz que a yoga não necessariamente é você estar lá em posição de meditação ou fazendo as posturas. O você ir para o seu trabalho é uma forma de yoga, o você lavar a louça é yoga, o você arrumar a sua casa é yoga. Daí que eu falo que vai muito além da prática. Completamente. É uma vida de yoga, né? Mas não é uma vida chata, é uma vida coerente, é uma vida assertiva, uma vida prestando atenção naquilo que você está fazendo, se estudando, se percebendo, olhando para o outro, percebendo o outro. Tá faltando bastante isso Tá hoje em dia. faltando O pessoal ainda é tão muito, individualista, é tanto o muito. próprio umbigo que as pessoas esqueceram que tem gente ao redor, né? E olhar o outro, e eu sempre tive isso de observar muito o outro e assim, os porquês do outro, ouvir o outro. Tem gente que não tem saco nem pra ouvir. Quando alguém chega precisando conversar com você, você já se mete em cima com o teu problema e aí já esqueceu que a pessoa precisava de repente de um ombro amigo, uma palavra, um entendimento ali já. E às vezes só precisava ouvir. Só eu não queria que você falasse nada, mas escuta. E tem gente que chega e fala assim, Isso é yoga também. Isso é yoga. Então esses dias uma aluna chegou pra mim e falou, e eu só conversando com ela, mas de boa. É assim, mas também é ouvir de coração aberto, né? Também não é ouvir pra se bancar de boazinha. Tá, fala, vai. Tipo, eu sou tão legal. Não, ouvir porque você... É muito legal, porque assim, ouvir porque você se importa com o outro, de verdade. Ele não é teu melhor amigo, você não vai morar com ele na tua casa, mas é um ser humano. É muito e o yoga fala disso, você enxergar... Namastê é isso, né? O namastê, óbvio, namastê eu te saúdo. Mas tem aquela questão de eu saúdo Deus que habita em você. Que eu gosto muito da fala do Beto Simões, que nem em japonês ia caber tudo isso dentro da palavra namastê, né? Então existe essa versão. Mas o namastê é isso, é enxergar, e é muitas vezes enxergar o outro em você, assim, você no outro. Assim, tá? É um exercício diário. É um exercício diário. Então ela falou. Quando ela terminou, ela falou assim, obrigada por me ouvir mais uma vez. E aí a bateria acabou do nada e a gente volta, porque aqui é assim mesmo, é bem clima caseirinho o negócio. A gente tava falando do namastê e você tava falando do ouvir o outro, né? Que a sua aluna te falou que a única coisa que ela precisava era ser ouvida. E isso é yoga também. E eu trouxe a Adri aqui hoje, eu falei para aguçar a tua curiosidade e te incentivar a buscar mais conhecimento com relação a isso, porque se perde muito do que realmente é pensando só na questão prática só. Então, o asana, ele é a casca da banana do yoga, né? Os asanas, as posturas são a casca da banana. Toda aquela... Meu amor, essa banana é uma banana da terra. Sabe aquela maior banana que tem? É isso, meu amor. Você vai tirar a casca dessa banana da terra, você vai ver que você não sabe nada daí. Você não sabe nada. E não sabe nada, né? Quando mais tu vai, não sabe nada.
Foi o que eu te falei e comentei com a Dalene também. Eu falei, quanto mais a gente pensa que sabe alguma coisa, aí que a gente vê que não sabe de nada mesmo, né? Mas isso é legal também, porque isso também é o yoga, né? A história do só sei que nada sei. Porque dentro da Gita tem uma frase, lá tem uma passagem, né? A Gita é um livro do yoga, né? Um texto, né? da tradição indiana, vale a pena ler. Né? Um famoso texto da tradição indiana, Bhagavad Gita. E tem uma passagem, né? Narra uma guerra. E tem uma passagem onde um guerreiro pergunta para Krishna, no caso, né? Deus, o que é yoga, né? E entre, né? O que é sabedoria, mais precisamente o que é sabedoria, né? O que é ser sábio, o que é considerado uma pessoa sábia, né? E Deus se vira para o guerreiro e fala que sabedoria é humildade. É a história do só sei que nada sei. Então baixa a tua bola, porque só sei que nada sei. Eu já acreditei, né, que o yoga, eu já acreditei que o yoga era a solução. Até esses dias eu estava conversando com a Leninha sobre isso. Eu tinha uma crença até uns anos atrás de que o yoga era a solução para o mundo, para tudo. Não acho mais isso. Não acho mais isso. Eu acho que o yoga é uma das formas de se melhorar as nossas condições de vida enquanto nesse mundo. Mas não é a única forma. Eu acho que existem outras formas. Eu acho muito legal porque aí é a humildação mesmo, sabe? Assim, de você achar que é a minha prática, e aquela questão de eu não me tornar uma chata do yoga, né? Só o yoga resolve, só ele dá conta. Não, existem infinitas possibilidades, né, de você se encontrar na sua vida. Não necessariamente através do yoga, né? Lendo texto, fazendo postura, meditando. Não, tem pessoas extremamente felizes, extremamente bem resolvidas com a sua vida, da maneira que, com as suas práticas, sejam elas quais forem, que se encontraram na vida e tá tudo certo. A gente tem uma questão aí no yoga, de você seguir a cartilha exata do yoga. Eu acho que eu gosto muito da fala, eu gosto muito porque eu converso com muita gente, então às vezes eu vou pegando assim, né, e vai formando assim um arcabouço dentro da minha cabeça, né, uma ideia, né, várias ideias. E aí tem uma professora que fala que vocês têm uma moldura, o yoga tem uma moldura delimitante, né? E dentro da moldura você pode passear do jeito que você achar melhor. Tem um limite de doideira, né, do que você pode ir. Tem de ver de um tudo, de um tudo, né? Mas ali dentro daquela moldura você pode conversar ali com várias técnicas. Dentro disso, eu me considero uma híbrida no sentido de que eu misturo técnica mesmo. E aí eu vou estudando muitas técnicas diferentes, porque dentro do yoga, que é uma ação, uma atenção no presente... Existem N técnicas diferentes. Mas o yoga é um foco no presente, no aqui e no agora. Então dentro daquele foco, eu vou lançar mão do quê? Para aquela pessoa, o que funciona? Funciona uma postura de yoga? Funciona. Funciona um conhecimento, de repente, da fisioterapia, alguma postura da fisioterapia com foco naquilo que está sendo feito? Funciona. Funciona alguma coisa da educação física com foco? Funciona. Funciona alguma reflexão advinda de um texto da psicologia? Funciona. Né? De alguma religião que não seja, de algum tipo de religiosidade que não seja do yoga? Funciona para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquele momento, para aquela temática de aula, para aquela minha proposta. E aí dentro do todo você vai trabalhar a individualidade de cada um. A individualidade de cada um. Porque, e aí aquilo, uma moldura delimitante, um foco de onde eu quero chegar, porque o yoga, o objetivo do yoga é a liberação, moksha, kaivalya, é você saber... em última instância, de onde você veio, para onde você vai, você ter todas essas respostas. Eu não acredito nisso, eu sempre comento isso com vocês no curso. Aí é um problema seu. Porque procurou a yoga porque tu quis, minha avó. Yoga é isso, entendeu? Então assim, a prática do yoga, não só de posturas, o todo, os textos, a filosofia, busca isso.
a libertação de uma ignorância da minha real existência, da minha essência, né? Uma libertação de para eu saber qual é a minha essência, né? De fato quem eu sou, e através dessa libertação dessa ignorância, a obtenção de todas as respostas, né? Para a sua vida. Então, acreditamos, sistema de crença, que somos eternos, somos plenamente conscientes e felizes. Esse é um sistema de crenças. Então, quem pratica yoga, estuda, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E tudo que eu faço é para tentar me libertar dessa ignorância, porque eu ainda não consigo me ver dessa maneira. Eu ainda acho que eu vou morrer, tenho medo de morrer. Tem medo de morrer? Ô, amigo... Olha, dá um tema legal também, vamos falar sobre isso eu também. Acho que na hora H eu não penso muito sobre, inclusive eu penso muito sobre no sentido de, ai gente, é tão, né, a gente sempre cai nesse assunto quando a gente vai pro yoga. Tem certeza que isso é um bom tópico? Acho melhor deixar a gente pra outra hora. Eu vou falar com ela de quando ela morrer aqui nos bastidores depois que acabar de gravar, porque de repente tem alguma recomendação que ela quer fazer e eu não sei, mas eu vou anotar no meu papelzinho. Mas assim, vamos pensar assim, eu acho que na hora H, eu acho que rola um medinho, né? Mesmo que você esteja, não é? Ó, eu já li biografia de grandes yogis e eles relatam, eu acho muito legal, dentro da autobiografia do yogi, costuma-se dizer que como você vai obter resposta de tudo, você sabe inclusive a hora que você vai morrer. O dia, a hora, eu acho que quando chegar nessa parte eu posso pular. Pula. Mas inclusive você vai saber disso. Você tem o vislumbre, você sabe quando, como, né? Você vai morrer. Um iluminado. E tem dentro dessa autobiografia do yogi, o mestre do Paramahansa Yogananda é um iluminado, ele sabe o dia, a hora, o momento. E aí na narrativa do livro, o relato que tem no livro é de que mesmo ele sabendo todas as respostas e sendo iluminado e sabendo de tudo que vai acontecer, né, ele não está mais no Matrix, ele já desvendou a Matrix, entendeu? Ainda assim, ele tem um certo apego a isso aqui. A matéria. E aí, porque foi a casa dele durante muitos anos. Gente, é igual quando a gente vai mudar de casa. Exatamente. Que você bota tudo na caixa, que você vai fechar a porta, você não entra pra dar uma olhadinha e dar assim, tchau pra tudo que ficou. Exatamente. É uma parte da história. E às vezes você vai até pra uma casa melhor, né? Você mudou, você foi pra uma casa bacana. Mas tem as lembranças que ficaram na casa velha. Mas aquelas lembranças que ficaram na casa velha. E aí você olha pra casa e fala, tchau. Gente, vocês viram que yoga é um negócio que vai muito além, né? Eu vou encerrar aqui com a Adri. Eu vou parar essa gravação, a gente vai continuar conversando, vamos tomar um chá e vou ver essa questão da morte. A gente vai assinar uns papéis aqui na brincadeira. Vou deixar tudo pra ele. Então, os boletos estão ali em cima. Mas o intuito desse papo hoje foi aguçar a tua curiosidade para entender um pouco mais do que é yoga, e é essa que eu bato na mesma tecla, que vai muito além das posturas. Né? Então busca conhecimento, busca literatura. Se você quiser praticar, um ótimo lugar, assim, super recomendo. Olha o merchan, o Núcleo Chantichala de Santos, que fica na Alexandre Martins. Qual que é o número? 143. 143. Além da yoga, lá tem funcional, e o Pilates. Tem Pilates, e tem uma gama de profissionais e de vertentes da yoga também, né? Porque yoga não existe uma técnica só, que é o que a gente estava falando, e aí você vai poder encontrar a Adriana lá, conversar um pouco mais sobre tudo isso. Me aguarda em breve, a gente promete que a gente não vai ficar chato, tá ok? Ai. Namastê. Adri, obrigado de coração por esse papo gostoso e divertido. Para você, se inscreve no canal, ativa a notificação. O Núcleo Chantichala tem Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você poder seguir eles também. E aqui no descritivo do vídeo eu coloco o endereço e o telefone para vocês entrarem em contato, tá ok? Beijo para vocês, até o próximo programa. Tchau, tchau.